Boa tarde! Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Sara. Verônica. Joyce Mirelli. Alexandre. E nós somos o Grupo Atlantis. E nós iremos falar alguns contos infantos juvenis, como A Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e Os Três Porquinhos. E antes de tudo, nós vamos fazer um sorteio com alguns temas abordados nos livros. Vínculo familiar. Bom, a princípio, as três histórias, elas, como eu disse, elas abordam a questão do vínculo familiar. Umas de um jeito e outras de outro. Eu gostaria de começar falando da questão de João e Maria, por conta da relação entre o pai e os filhos e a madrasta, que era algo muito ruim na época, a influência da madrasta sobre o pai e a questão também deles nos filhos. Já a gente vê a diferença com a questão da Chapeuzinho Vermelho, porque enquanto a mãe estava preocupada com a filha, caso ela não se perdesse na floresta, e com a avó na questão dela levar a cesta, então a gente vê essa questão do vínculo. Outra coisa importante é que, principalmente na história da Chapeuzinho Vermelho, é como, se for trabalhar na educação, principalmente infantil, como a criança pega de início, em questão de observação. Como, por exemplo, por um lado temos uma menina ingênua, outro lado um lobo mau que retrata a maldade, vamos dizer assim. Temos a mãe, né, que representa a figura materna, e o leador, que é o protetor, vamos dizer assim. Ensinar isso na educação, por que é importante se for retratar dessa forma? Porque na educação a criança vai assimilar o que é errado, o que é certo. Essas histórias, esses contos ajudam a criança a ter uma perspectiva de mundo na qual ela deve ter desde o início, desde a base mesmo. Então, assim, na da João e Maria, ensina a questão de fortalecer o laço entre os irmãos também, que é importante. Também tem a questão da sua auto-independência. As crianças estavam numa floresta sozinhas, teve que lidar com diversas situações. Então, várias temáticas onde uma criança pode aprender na educação infantil, se for levar desse lado, e que o professor pode abordar. E assim, trazendo o ponto que o Alexandre também abordou, que a responsabilidade é dos pais com os filhos e a obediência, porque muitas das vezes os pais falam uma coisa para o filho e o filho não obedece. E no conto de Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos, que no Chapeuzinho Vermelho a mãe falou para ela ir se separar pela floresta por causa do lobo, né? E lá ela ficou se interagindo com os animais, depois foi pela floresta. E aconteceu o pior, porque ela não obedeceu o que sua mãe falou. E o livro ele aborda muito sobre essa obediência. Tanto que a Chapeuzinho, todos nós já escutamos esse conto na nossa infância, né? Nossos pais, pra gente ter essa consciência de que a gente não pode desobedecer aos nossos pais, porque se seu pai falar uma coisa, você deve seguir aquilo, porque existe o mal no mundo. Então a gente sempre ouviu essa história quando a gente era criança. E também a Chapeuzinha, como a Alexandre falou, ela é uma menina muito ingênua. Então ela prefere desrespeitar a mãe dela, que era uma pessoa que ela confiava, que ela tinha um ciclo, que ela tinha um vínculo, quer dizer, com a filha dela, e com a mãe dela, e prefere obedecer o lobo mau, que a mãe dela já tinha avisado para ela que era para ela não... Que era perigoso, pela floresta. E ela vai e escuta o conselho dele, que ele fala, olha, se você for para esse lado, é mais rápido e você vai chegar na casa. Daí que a gente vê aqui a questão, que esse vínculo, a questão do vínculo dos pais com o filho é um dos fundamentos mais importantes da vida de uma criança. Porque no momento em que a criança ela vai tendo essa questão da noção da obediência ao pai, isso vai se tornando cada vez mais forte nela, a se tornar uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais madura, que sabe entender as coisas à sua volta. Porque na questão dos Três Porquinhos, a gente vê que a mãe fala que eles deveriam ter um pouco mais de independência, né? Deviam ir construir suas casas, ir para a floresta. E nisso ela estava aconselhando um conselho de mãe, né? Algum vínculo que ela tinha com eles, uma questão de que eles tomassem a sua própria liberdade, a sua própria individualidade na sua vida. E nos Três Porquinhos, quando ele
construir as suas casas, eles querem construir as suas casas no mínimo tempo possível. Eu vou fazer isso aqui porque vou ter tempo de poder brincar. E o outro não, né? O mais velho, ele prefere gastar o tempo dele fazendo uma casa que realmente ia ser forte, obedecer a mãe dele, tá? Por causa que ela falou que o lobo mau está na floresta, se não me engano, ela falou sobre isso. E ele prefere gastar o tempo dele fazendo uma casa, fortalecer a casa dele para que o lobo mau vencer, não. Na história do João e Maria, a primeira versão dos irmãos Green, ao invés de ser a madrasta, era uma mãe. Só que eles mudaram por conta de que as crianças teriam maus olhos da mãe por conta das histórias, mesmo não sendo uma história infantil. Mas aí a gente vê que por conta dessa história e de muitas outras que tem a questão da madrasta má, isso foi ficando na raiz da criança, porque muitas crianças têm a visão de uma madrasta má por conta dos desenhos. A gente vê isso em Cinderela, em João e Maria e entre tantas outras histórias que passaram a ter influência na vida de mais crianças. E levando assim essa questão um pouco mais a fundo, analisando mais a fundo, né? A gente vê, porque assim, são contos que antigamente, antes de se tornarem contos, eles eram fábulas e lendas. Foram assim se readaptando de acordo com o tempo. Nessa questão dos irmãos Grimm, a gente pesquisando, a gente viu, né, que eles não chegaram a ser assim autores, criar histórias. Eles pesquisavam, porque eles eram pesquisadores, eram estudiosos, acadêmicos, e eram fábulas que vinham de geração em geração. Algo passado oralmente, né? E sempre alguma coisa altera, né? Tipo, aquela brincadeira do telefone sem fio. Sim. É uma coisa que começa de uma forma e no final termina totalmente diferente. E eles fizeram uma readaptação, porque esses contos e essas... antigamente, eles eram mais para o público adulto. Então, tal assim que eles tinham um significado, uma finalidade totalmente diferente da que tem atualmente. Porque a gente vê que, como o Alexandre falou, nessa questão de quando os contos são inseridos na escola, que os pais contam para os seus filhos, com o intuito, né, de mostrar com um exemplo que eles devem obedecer, escutar os conselhos e seguir por onde eles ordenam, né, que é sempre o melhor caminho. Que nem tudo que as aparências enganam, né? Porque a Chapeuzinho Vermelho, ela viu o lobo mau e ela não tem medo. Ele falou aquelas frases bonitas pra ela e ela acabou sendo influenciada, então ela não ligou. As aparências enganam. É por isso que a gente traz muito pra realidade, que tem, como é que diz, as aparências enganas e os elogios também, porque muitas das vezes a pessoa tá aqui te elogiando, te dando um carinho, fazendo tudo, mas ali mais na frente vai ter um outro porquê, uma segunda intenção. Ele vai ter uma segunda intenção pra Até você. que eu vi assim em outras versões da história de Chapeuzinho, porque atualmente ela está mais adaptada para o público infantil. Mas nas versões mais antigas a gente vê que o lobo mau é como se fosse um homem predador. E a Chapeuzinho é como se fosse aquela moça que está na flor da idade, que é educada, trata todos bem. E ele se aproveita daquilo, da inocência dela, como tu disse, né? E vai a fundo elogiando ela, fazendo a cabeça dela até ela ceder e pelo que ele está falando. É até um ponto importante, porque a Chapeuzinho, ela tem a coragem, né, de desobedecer a mãe, porém ela não tem a malícia no sentido de perceber quando uma pessoa quer enganar, né? E isso acontece muito. Por isso que os pais têm medo de sempre dizem para os filhos, não confie em estranhos. Porque realmente as coisas acontecem num piscar de olhos. Tem até uma frase que minha mãe gosta de dizer, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Que a amizade que a pessoa convive no dia a dia leva a gente para um outro caminho. Que isso já traz a desobediências aos pais. Como tu falou também, até aceitar coisas de estranhos também, que a mãe a gente sempre fala, não aceite coisas de estranhos, porque a gente nunca sabe qual é realmente a intenção daquela pessoa que está ali. E daí que a gente vê também como o vínculo familiar ele é importante, porque mesmo com a mãe falando a questão do perigo, né, alertando o perigo, naquele tempo, trazendo o que a Verônica disse, sendo retratado uma história antiga, não para criança, mas para uma classe mais madura, vamos dizer assim, ela não teve malícia.
mas a mãe dela alertou ela, então aquilo deveria estar servindo de alerta para ela tentar perceber as coisas à volta. E isso, naquele tempo, a questão dessa malícia, da questão de um homem predador, isso não era muito tratado na época. A gente vê que essa coisa foi se desconstruindo ao longo do tempo. Hoje que os pais ainda têm uma conversa sobre alguns pontos, né, sobre algumas coisas, e ela não, a mãe dela alertou, mas não teve a questão de ser algo mais a fundo, mais sim, claro. mais claro. Ela só disse assim, olha, tomar cuidado. E ela, na inocência, claro, ela deveria ter escutado, mas na inocência ela escutou, mas ao invés dela ficar alerta e tentar perceber se era sobre o que a minha mãe estava falando, não, ela se deixou levar e nem se percebeu do que realmente estava acontecendo. A gente pode perceber que ela poderia ter mais tido a curiosidade, ter os porquês. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Por que a estrada mais longa é perigosa? Sim. Aí, assim, a mãe dela poderia ter explicado para ela realmente o que poderia acontecer com ela. Outro ponto importante, eu acho que vocês perceberam, mas o conto ele faz uma oposição às únicas figuras masculinas que tem um conto. Porque, querendo ou não, as únicas figuras masculinas é o lobo e o lenhador. Eles colocam em pontos distintos na história. E vocês perceberam que a família da Chapeuzinho são todas mulheres. Sim. Entendeu? Então, assim, é um ponto de se ressaltar. Por um lado, tem o lobo mau, né? Representando a maldade, como posso dizer, a sagacidade de enganar a pessoa. E por outro, tem o lenhador, que é a questão da proteção. Então, se for trabalhar da maneira certa, principalmente no ambiente escolar, na vida, vamos colocar assim, quando o pai lê uma historinha para o filho, dá para tirar várias lições daquela historinha. Tanto em questões sociais, como em questões para a vida mesmo, como vocês bem ressaltaram. Como tu falou da questão das duas figuras masculinas, a gente vê a oposição. Na hora que a criança está lendo a história, ela vai ver o lenhador, que é o salvador, e tem o lobo mau, que é a figura que faz coisas ruins. Sim. Quem eu quero ser na minha vida, né? Quem Realmente. pode trazer a questão, né, Com certeza. de indagar a criança. Olha, essa daqui é a questão da masculinidade na questão ruim e na masculinidade na questão feroz, né? Na questão A criança, a gente está até vendo nas aulas passadas que ela é muito de questão de observação, ela trabalha muito com a maneira lúdica. Então, ensinar certas coisas para uma criança que está em uma fase de crescimento é importante, do jeito certo. Porque tem gente que ensina as coisas de uma maneira errada, com um pensamento positivo, mas no final vai dar outra situação, outro resultado que não era o esperado, vamos dizer assim. Então, é importante trabalhar dessa maneira porque a criança vai absorver aquilo de uma maneira melhor. Por isso que a literatura infantil e juvenil é importante. Querendo ou não, a maneira de como as crianças podem aprender lições para a vida. Tanto lições sociais como lições, vamos dizer, do seu próprio bem-estar. Entendeu? Na questão do João e Maria, voltando para a questão do vínculo familiar, a gente vê que o pai ele era lenhador, não é? O pai ele era lenhador. E eles não estavam em uma condição boa na época. A história se passa na Idade Média. E a gente vê a questão, não é desigualdade social que eu queria dizer, mas as diferenças, né, não é de classes, mas a sua vida, como estava, né, aquilo poderia representar para a família, a criança vendo, né, tipo assim, nossa, eu também passo por dificuldades na minha casa, talvez eu também tenha um pai que está passando por problemas. E fazendo até um paralelo com o meu pé de laranja lima, a gente vê que o pai também estava tendo problema com a questão financeira. E o quanto isso afeta na vida das crianças. As crianças ouviram o pai e a madrasta discutindo e logo depois eles puderam ter noção da realidade, de como aquilo influenciava eles ao ponto deles mais tarde serem lançados na floresta. Eles tinham que ser lançados para a floresta porque a comida não ia ser suficiente para eles quatro. Para eles quatro. No fim das contas, quando chega bem no finalzinho da história, né? Depois que a Maria salva o irmão, ela joga a bruxa no forno e acha um baú com tesouro. E acaba levando parte do tesouro para casa para ajudar a eles terem uma vida mais estável, suprir as necessidades dele.
e deixar o restante ali para outra pessoa que também necessita, quando passar por ali, pegar e usar. A questão da consciência. Da consciência, realmente, que outras pessoas também iam precisar disso. E trazendo isso para a educação infantil, assim, não é que, trazendo para a realidade também, que os pais hoje na realidade vai abandonar os filhos por uma necessidade. Mas no final da história pode ver que sempre vai ter uma solução. E isso tem um incentivo de muitas crianças, por exemplo, de categorias pobres, de baixa renda, que talvez passa por uma necessidade em casa, não tem um café para tomar antes de ir para a escola, geralmente não almoça. E aí eu acho que eles tentam abordar também um pouco sobre a solução que você pode ter mais na frente, que seu pai pode arrumar um emprego e a vida pode melhorar. Eu acho que isso também pode trazer esse ponto de incentivo para as crianças de baixa renda. Essa parte é interessante porque é uma polêmica, né? Porque, tipo assim, as escolas hoje em dia estão querendo adaptar o quanto antes, formar pessoas, pessoas para o mundo mesmo, para a sociedade desde cedo. E muitas pessoas ainda estão no tradicional, dizendo, ensinar isso para uma criança não é muito cedo. Então, assim, é realmente triste. Na questão de João e Maria, trata também da questão da independência, de conseguir sua própria independência. Eles na Floresta devem lidar sozinhos. Na educação infantil, como a Joyce falou, você pode trabalhar de várias maneiras. Por exemplo, tem lá a história, né, do decorrer da história, eles ficam sozinhos na escola. A gente pode trabalhar a coragem das crianças. Muitas crianças são, como posso dizer, tem medo para fazer certas coisas. E é normal, é criança, entendeu? Então a gente dá para trabalhar dessa forma também. Dá para trabalhar a independência. Eu sei que meu pai está passando certa dificuldade. Não é não é para ele fazer certas coisas, para ele ter a consciência. Que criança em si não deve fazer esse tipo de coisa. Porém, ela deve ser consciente, porque tem muita criança voltando por pé de laranja Lima, que assim, o José Zé lá, ele tinha esse senso de responsabilidade. Ele sempre quis ajudar a sua família da maneira que ele podia. E o pai realmente não vocês conhecem essa história. Então, assim, é importante trabalhar isso. Como essas histórias, essas literaturas infantil juvenis, têm impactos na vida de uma criança no processo de formação em questão. Em questão, assim, ao significado, né? No sentido que esses contos têm atualmente na vida das crianças. Eu pesquisando sobre esses contos, eu vi que, assim, os irmãos Grimm, eles, como eu já falei, eles procuravam essas lendas e fábulas e restauravam. E o conto de João e Maria, ele tinha um significado que eu não encontrei, mas que na pesquisa dizia que vinha com elementos sombrios. Sim. Aí eu fiquei assim pensando, naquela época, era para um público adulto, né? E qual o sentido assim que ela viria a ter? Sim. Que trazia assim, esses elementos. Até porque antes era usado a mãe, né, no caso, Isso. como a pessoa má. E tinha esse ponto da bruxa, não sei se... Na questão do vínculo familiar, a criança ela pode observar a questão dos irmãos, né? Por exemplo, eu não tenho irmão, mas uma criança que já tem irmão, ela vai ver nas histórias dos três porquinhos a relação do mais velho com o do meio e com o mais novo. Já em João e Maria, como eles tiveram que ficar apegados, né? Se apoiar um ao outro, porque se eles não se ajudassem, eles iriam acabar sofrendo as consequências. Na questão dos três porquinhos também, o mais novo começou pelo mais novo, sendo atacado, e ele corre pro do meio, e o do meio corre pro mais velho. E a criança vê o quanto isso é importante, né? O vínculo familiar deles, de irmandade. E em nenhum momento eles falam assim, não, você não pode entrar aqui dentro, não, você não fez a sua casa direito, não sei o quê, não, mas eles se apoiam. Eles se apoiam, sim, e isso traz um ensinamento muito grande para uma criança. Não só essa parte, nós estamos só tocando em lições, mas é porque realmente é importante. Voltando à questão de João e Maria, lá na parte lá, quando a gente leu a questão lá, quando eles encontram a casa lá da bruxa, cheia de doces, né, a casa de doces, eles estavam famintos, entendeu? A questão da fome em si, dá para trabalhar também dessa forma. E também, vamos fazer uma pequena alusão. Digamos que a
a casa fosse, como pode dizer, a satisfação dele, onde eles estavam em certa situação, debilitados, ele chegasse lá, legal, consegui certa coisa, vou me satisfazer com isso. E a consequência seria a bruxa, porque depois que eles comeram, eles viram que cometeram algo errado, que a questão da gula pode ser trabalhada também. Então, ao momento que eles percebem isso, no momento que a criança, em certa idade, lê isso, ela vai perceber que certas coisas não devem ser feitas e, consequentemente, só vai ser frutífero para ele mesmo, entendeu? Vai ser positivo para ele. Não é questão de, tá induzindo a criança em certas coisas, não é induzir. É mostrar certos caminhos para elas. Ela tem que perceber certas coisas. Até porque ela está em processo de formação, então a gente deve ser o pontapé para isso, entendeu? Então é importante se trabalhar. E é uma história assim que trabalha a questão, né, de como tu falou, que é da satisfação e ao mesmo tempo da frustração, né? A partir do momento que eles veem as coisas se complicando. Aí é importante assim, e é interessante a forma como no fim das contas eles ainda não se desestimulam. Eles ainda tomam coragem para reverter toda a situação e ainda voltam para a família após o desamparo. É uma coisa mesmo que vai induzir muito as crianças, seja lá quem for, quem lê essa história, e perceber o seu real significado a seguir em frente, apesar de... Engraçado como eles, no momento que perceberam a situação que está, eles perderam a inocência e tomando a questão da coragem. E esse ponto em específico ele tem várias versões, tanto para o público mais adulto quanto para o público mais infantil, que é o começo assim, entendeu? Então assim, tem vários mais trabalhados, não só no público infantil, se a gente for trazer para a roda de conversa. Tanto que ele até pensa, eu acho que o João pensa, de colocar as pedrinhas para ele não se perder, para ele poder voltar para casa de novo. Mesmo depois de ter ouvido tudo aquilo, ele ainda queria voltar, retornar para casa da... Como isso pode ser abalar, né, uma criança, mas ele ainda assim, ele ainda quis voltar para casa como se ele visse um amparo, né, o acolhimento, a ajuda dele. Mesmo recebendo, mesmo sabendo daquilo que eles estavam planejando para eles, ele ainda assim, ele sabia que seria muito pior ele ficar na floresta do que voltar para E casa. tanto quando o pai vai pegar a lenha, que ele fala que vai pegar a lenha, que é a hora que ele vai deixar eles lá, eles ficam Esperando o tempo. achando que ele poderia mudar de Pela ideia questão do também. instinto paterno, né? Saber que a pessoa te criou o tempo todo, né? E eles Então, ficaram Eu esperando acho que eles continuar. perceberam assim que como a ideia tinha sido da madrasta, o o pai pai talvez não poderia aceitar. Porque ele tinha um vínculo de amor de por ele, amor, né? era algo sanguíneo. Aí eles ficaram, meu pai, eu acho que eles pensaram assim, meu pai não tem essa capacidade de fazer isso comigo. Aí eles confiaram. Agora eu vou. E voltando na questão dos 3 porquinhos que eu queria ter falado, mas aí acabei me perdendo aqui, que trata também a questão do valor do trabalho, né? Da perseverança do último, aliás, né? Que não se deixou levar pelos outros que queriam se divertir. E também trata a questão de que nem sempre o mais fácil é realmente o melhor. Poxa, Porque... Pode continuar. Não, pode falar. Tantas temáticas que dá para tirar dessas histórias, em questão de confiança, trabalho, não vou conseguir aquilo porque é o mais fácil. Então assim, dá para trabalhar de várias formas mesmo. Não só em questão. Vai continuar. Não só em questão, como posso falar, que a Verônica citou aí, a questão do trabalho. Hoje em dia muita gente pensa que o mais fácil pode satisfazer as minhas necessidades, mas nem sempre é assim. Às vezes lutar por aquilo que pode valer muito mais, ter um esforço maior, às vezes é algo mais necessário do que um esforço menor. Isso a gente vê diariamente. Um trabalhador se esforça muito hoje em dia, mas em compensação ele ganha um salário mínimo, que não dá, definitivamente não dá para suprir a necessidade dele. Então, trabalhar essa questão de desigualdade, econômica também, vários fatores mesmo. Outro tema que eu queria que a gente abordasse, que já foi aqui, então continua, né? É a questão da maturidade.
como a Verônica falou dos 3 porquinhos, né? Como eles tiveram que ir se adaptando à vida da floresta. Eles já não estavam mais na casa da mãe. Cada um iria começar a sua nova vida. E cada um iria ter que lidar isso de alguma forma. Como ela disse, teve uns que foram por prazer imediato e o outro não. O mais velho, que era mais sábio, óbvio, tinha mais conhecimento de que ele precisava fazer algo duradouro. Enquanto os irmãos mais novos, que eram menos sábios, menos experientes, eles eram menos experientes e por conta disso eles preferiram a diversão. Mas o irmão mais velho, ele com certeza já tinha aprendido com a mãe, né? Já tinha visto o quanto o trabalho duro pode ser recompensador a longo prazo. Enquanto os irmãos não tinham vivido tanto essa experiência da questão de algo duradouro, do planejamento. E também a gente pode trazer a parte dos 3 porquinhos ainda, sobre a obediência que o porquinho mais velho teve relação com a mãe. Ele obedeceu os conselhos que ela deu. Que os outros foram só por uma brincadeira, eles não se importaram nem com o que a mãe deles falaram. Eles acharam assim, eu vou fazer uma primeira casa de palha, né? Fazer a casa de palha, que é mais fácil, não vai acontecer nada na imaginação dele. O lobo não vai conseguir derrubar. Mas, pelo conselho que a mãe estava dando, eles teriam que ter feito algo mais forte, mais duradouro, como um porquinho mais velho, que ele obedeceu os conselhos. Outra questão que eu queria que a gente visse é a de João e Maria. Porque naquele tempo, na Idade Média, as pessoas casavam muito cedo, as pessoas aprendiam a ser maduras, né? Adultos muito cedo. Então, isso, a ter responsabilidade muito cedo, até por conta da vida que eles levavam como camponês, né? Viviam de formas precárias. E como o livro ele aborda a questão da transição da infância para a questão adulta, da maturidade muito rápido. Porque até um tempo eles estavam com a família, né? Mesmo passando por dificuldades, mas eles estavam juntos. Mas logo depois eles se viram numa questão onde eles tinham que aprender não mais como criança, e sim buscar a maturidade neles mesmos, de buscar uma solução em como sair daquele problema em que eles estavam. E é muito importante, como a gente já falou, é a relevância dessas histórias na vida de uma criança. Assim como tantas outras. Por exemplo, o conto de Caixinhos Dourados, né? Que no fim a moral e o sentido daquela história é falar que as crianças e qualquer pessoa, né, não deve entrar na casa de alguém sem a permissão ou sem o consentimento da pessoa. E da mesma forma, não só entrar na casa de alguém, mas pegar alguma coisa, fazer alguma coisa sem permissão ou consentimento, porque pode resultar em problemas. Que no final ela até diz que promete nunca mais entrar na casa de outras pessoas, sem elas saberem. Na questão também da maturidade, a gente vê na Chapeuzinho Vermelho. Porque alguém mais experiente estava falando para ela fazer algo, para ela não conversar com estranhos, para ir seguir o caminho dela, mas no meio do caminho ela se perdeu. E ela não era uma criança, uma criancinha. Ela tinha entendimento ao ponto da mãe confiar nela de ir até a casa da avó. E a gente vê também na questão dos 3 porquinhos, do João e Maria, que cada um passou pela sua parte de transição da infância para a maturidade. Logo o João, o irmão. O João ele teve que entrar na maturidade logo para ter a ideia de usar os pães. Mesmo que tenha sido uma ideia que não deu certo, mas ainda assim ele tentou. Já Maria foi quando ela foi tentar salvar a vida do irmão. Porque ela viu que ou ela fazia algo ou eles iam sofrer as consequências. Na parte que ela fala para ele mostrar o dedo, frango, parece que era o dedo. Então a gente vê que a pessoa, ela mesmo sendo criança, eles tiveram que se comportar como adultos, né? E também teve a parte que a bruxa pediu para ela olhar a temperatura do fogo. E ela teve a maturidade de ficar dizendo, eu não sei, como é que faz? Me explica aí. Que ela teve a ideia de jogar a bruxa no fogo para poder se salvar e salvar o irmão. Isso foi a maturidade dela. Queria nem que a
maturidade chegou nesse ponto da história, como a Joyce falou. Eu diria que foi na parte onde eles começaram realmente encontraram a casa. Porque foi dali que as consequências realmente começaram. Não só as consequências realmente pesadas, vamos dizer assim. Que a partir do momento que eles conheceram a casa, tomaram doce e a bruxa apareceu, eles foram presos, eles passaram fome mais ainda. Depois de satisfazer, eles passaram mais fome. Aí que eles tomaram a consciência, eu fiz errado, vou ter a esperteza de fazer outras coisas. E isso que a gente deve trabalhar na infância também. Porque pode ser que, tipo assim, a Mariela tá me enganando a bruxa, né? Nós aqui que nós estamos falando aqui, nós pode dizer que é como pode dizer, a gente tá com certa maturidade, mas ela não, ela é uma criança. E uma criança vendo essa história, pode ser que, rapaz, ela tá mentindo. Tipo, pode ter esse senso de consciência. É por isso que é importante trabalhar isso na história. Porque, querendo ou não, ela vai ter que mentir em certas situações. Para o seu bem próprio mesmo, entendeu? Por isso que tem essa curiosidade. Na questão da maturidade, o livro ele tem uma... Na questão da maturidade, o livro ele tem uma simbologia. A simbologia é de que o bosque representa o mundo real, as dificuldades, tanto para a história da Chapeuzinho Vermelho, quanto para os Três Porquinhos, quanto para João e Maria, o bosque, a floresta, ele simboliza o mundo real, as dificuldades e tudo aquilo que a pessoa vai ter que enfrentar. Porque no momento que você está em casa com a sua família, você está sendo protegido, você está tendo apoio, você está tendo com outras pessoas com quem se apoiar. Mas no momento em que você vai para a floresta sozinho, mesmo que João e Maria estivessem com apoio um do outro, ainda assim eles ainda teriam que sofrer a consequência. Porque eles não tinham a maturidade de perceber que no momento em que eles começaram a andar e que eles olharam aquela casa feita de 12, parar para pensar, para conversar, né, para ver se aquilo realmente era algo que eles deveriam fazer, que eles deixaram-se levar pelo sentimento, pela emoção, pelo que eles estavam sentindo no momento. Mas uma pessoa madura, ela avalia todas as circunstâncias. Por quê? Por que tem uma... Esses porquês. Sim, a pessoa sempre vai ter a questão dos porquês, como a Joyce disse, ela vai buscar se indagar, vai buscar outras coisas. Foi esse choque de consciência que ele tomou a partir do momento que ele fez o certo ato. E eu levo mais uma vez pela questão, né, da moral das histórias. E tem outros contos que ensinam as pessoas a prosseguirem a sua vida pelo caminho do bem, né? Por exemplo, aquele conto do jovem pastor e o lobo. Não sei se vocês já ouviram falar que o jovem pastor, ele chega a mentir tanto para o pessoal lá Do vilarejo. E Ninguém acredita ninguém nele. acredita nele. Sim. Aí quando o lobo realmente vem, é algo real, todo mundo acaba morrendo e só ele sobrevive. Porque ele foge, porque ele sabe que é verdade. E no fim das contas ele fica com a consciência pesada. E é algo que se ensina, né? Que ninguém deve mentir, sempre trabalhar com a verdade, com a clareza, tudo certinho. Sim. Vamos pro próximo tema. Inocência infantil. Eu vou começar falando. Na questão da inocência infantil, a gente vê. Tomar aqui. One, two, three, four. Já era. Vamos repetir a Vai mesma bom? coisa. Bota uma pedra aí. Bota a cadeira, não segura não. Vamos voltar a cadeira. Não precisa não, gente. Tá com quanto minuto, gente? Vai ficar cortando. Tá com Não quanto tem nada minuto? não, gente. Volta desse jeito aí. Tá com quanto minuto? Agora que ganhar a Tá com Tá. Na questão da inocência infantil, a gente vê o quanto isso influencia na vida da pessoa e nas consequências que ela vai ter para a sua própria vida. Porque a pessoa, vamos fingir, a Chapeuzinho Vermelho, ela foi muito ingênua ao ouvir o conselho do lobo de ir por outro caminho,
e isso trouxe consequências não só para a vida dela, como para a vida de outra pessoa. Isso deixou com que ela fosse vulnerável. E isso é um ensinamento que traz para as crianças, né? De que quando você se torna ingênuo demais, as pessoas elas podem tirar vantagem de você. Você acaba... não só você sofre as consequências, como as outras pessoas à sua volta. Na questão também dos 3 porquinhos, a gente vê a ingenuidade do porquinho mais novo. A gente vê a ingenuidade da questão do porquinho mais novo, ao achar que uma casa de palha iria segurar no meio daquilo tudo, né? Achar que um lobo ele poderia sofrer, né? Eles não iria conseguir derrubar aquela casa, e o irmão do meio também. Na questão de João e Maria também, quando eles veem a casa lá feita de doce, né? A ingenuidade deles. Eles começaram a comer tudo e quando Eu acho que de João e Maria foi a questão da fome que eles estavam, que eles já imaginaram, Teve né? a questão da situação que eles estão, mas eu acho que, gente, o ponto forte dessas histórias é retratar como as crianças vão lidar em certas situações. Crianças em que certas situações, pela motivação, já vão logo reagir. E sim, criança é desobediente, tem certas coisas. Por isso que é importante trabalhar isso na infância. A criança tem essa curiosidade, isso, né? não é nem questão de erro, é que ela está em processo de formação, entendeu? Outro ponto também na questão da história da Chapeuzinho Vermelho, no conto original, ela e a avó elas morrem. Só que eles mudaram o Perrault. Ele mudou a história por conta de que aquilo não ia ser de bons olhos para as crianças. Só que a história original, ela trabalhava a justiça, a questão da justiça, né? Sobre como a criança ela deveria perceber o mal, como ela iria perceber a questão de que há perigos na vida e que se você não tomar cuidado, você vai sofrer com isso. Já a segunda história só trabalha a ingenuidade e também a questão de você só ter alerta, mas não mostra o que acontece, as consequências. Porque por mais que elas tenham sido engolidas, porque eles nem falam sobre comer, né? Diz que elas foram engolidas e que o caçador foi lá, cortou e elas ficaram vivas. Só que isso não existe, né? Então a gente vê Eu também tenho essa questão de, tipo, iludir crianças. Tem muito a questão da ilusão, porque como é que um lobo vai engolir a pessoa ou qualquer outro animal e você vai escapar, você vai ficar vivo? E eu acho geralmente um ponto errado isso na questão da ilusão da Mas criança. assim, uma questão de não transformar a história em algo muito pesado. Sim. Porque senão vai traumatizar. É porque eles querem trazer um final feliz. Esse é o ponto que está acontecendo muito ultimamente. A questão de traumatizar, a gente traumatiza, não. A gente trabalha a verdade ou a gente faz a questão da imaginação. Porque no momento que você estimula a imaginação da criança, é um ponto positivo. Mas quando você se torna uma pessoa sonhadora demais, você acaba não percebendo a realidade. E no momento em que você se torna uma pessoa sempre voltada, com muito pé no chão, você acaba não vendo a magia das coisas. Porque também existem pontos bons na vida, existem coisas boas. Então vai sempre um meio termo, né? Tem que ser vai um meio sempre termo. a realidade pura e limpa e clara sempre, para não só a não ficção. encontrar, né? Porque Sim. é uma fase de desenvolvimento, porque se vier tudo de uma vez, né? Só jogar na mente da criança, ela vai crescer como, né? Eles poderiam ter trabalhado de uma outra forma, tipo, ao invés delas serem comidas, ele poderia ter destruído a casa, algo do tipo. Então ela veria Como que... aconteceu com os 3 porquinhos. Isso, exatamente. Eu acho que essa questão de não mostrar e tal, eu concordo muito com você nessa história de peso e tal, mas também tem que ver o contexto histórico, né? Sim. Porque tem esse outro lado também. Nesse início de história, a sociedade era outra coisa, podia mostrar essas coisas pesadas mesmo. Sim. Então, tem esse lado também. Vamos para o outro tópico. Esse ponto já deve trabalhar um pouco mais antes, que é a questão da obediência, né? A questão de como ser importante. Isso. Nas 3 histórias, desde Chapeuzinho Vermelho até João e Maria,
e Os Três Porquinhos. E outros, que é não falar com estranhos. Algo que Sim, é sempre presente, né? Tem na vida de todos. então vamos pular para outro. O que o mundo real simboliza é diferente do imaginário. Esse aqui era um ponto que eu gostei de pensar quando eu estava lendo, porque muitas vezes a criança ela tem uma ideia do que é o mundo real. Tipo assim, quando eu crescer eu vou ser isso, isso e isso. Quando eu crescer eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E quando você acaba crescendo, você vai percebendo que as coisas não são do jeito que você imaginou. No momento dos Três Porquinhos, o mais velho ele já tinha vivenciado mais, ele já tinha experimentado mais das coisas do mundo. Já os irmãos mais novos, eles tinham uma ideia. Não, eu vou criar uma casa de palha. Não vê a questão das propriedades, né? Será que vai realmente segurar? Será que no momento de um temporal, disso ou daquilo, de uma ventania? Até porque, ao meu ver, não era o foco deles, né? Eles só estavam visando a conquista no final, né? Sim. Pra depois fazer o que eles realmente querem pra brincar. E a questão do imaginário, né? Atualmente se trabalha bastante isso, não só através das histórias contadas, mas tem vários outros livros didáticos. E, por exemplo, a Disney, ela fez como que eu posso dizer? Adaptação. Isso, uma adaptação da história para desenhos, filmes, que é algo que vai despertar mais além ainda essa imaginação. A imaginação. Né? Que são os meios da tecnologia que tem atualmente. Pode continuar. Pode continuar. Então, só contribuindo um pouco mais a fala com a Verônica, a linguagem, né? Estava até dando aula no sábado, que é a questão de linguagem, como a pessoa pode se comportar, porque realmente é assim, cada público consegue absorver certas coisas. Por exemplo, no ensino, um professor ele vai ter que ter uma metodologia voltada para aquele público. E não tem que ter uma metodologia ineficiente. Porque, tipo assim, se eu chegar no ensino infantil e explicar para um público, explicar do jeito para um público que seja do médio, aquela pessoa ela não vai absorver. Então, contribuindo. Então, assim, essa questão dos filmes ser adaptado, eu acho que é justamente para isso. Trazer esse público, conhecer essas histórias de uma perspectiva diferente. Justamente para eles aprenderem com ela. Porque, querendo ou não, traz muito benefício, não só em questão de lições, mas para a própria pessoa mesmo. Porque eles tentam desenvolver os livros que a gente pensa que é imaginário através da realidade também. Porque através de cada livrozinho que é infantis, que é contos de fada, aborda muitos pontos da realidade. Sim. É por isso que não é trabalhado muito na questão, esses pontos não é trabalhado do jeito que é trabalhado no infantil, no médio e no ensino superior. Porque são públicos diferentes. Cada categoria. Exatamente, são perspectivas diferentes. E até porque as pessoas, cada criança, cada adulto, cada jovem tem uma forma de entender diferente, né? Sim. Então são adaptações que vão só contribuir, né? Se a pessoa prefere o hábito da leitura, do livro, daquela forma mais ali didática, do contato com a leitura, né? Que vai despertar a imaginação, ou simplesmente visualizar, que é algo que já vai ser pronto e feito, né? A pessoa não vai ter aquela necessidade de ler e ir ao mundo da imaginação e recriar aquele personagem, imaginar como seria. Até porque a leitura não é limitada apenas ao papel, apenas historinhas lúdicas, né? Historinhas básicas. Ela vai desde o simples ao avançado, desde as coisas mais complicadas até as coisas mais fáceis. E como isso é recebido pela criança. Isso. Porque como a gente estava falando anteriormente, um ponto que eu queria que a gente falasse é do canibalismo. No momento de João e Maria, que é aquela bruxa, ela fala que vai comer, que é para engordar, e quando ela vê que ele não está engordando, ela vai fritar ele. Como será que as crianças da época não receberam isso? Porque a gente falou da questão da censura, né, de censurar algumas partes para não traumatizar algumas crianças. Mas logo essa parte eles deixaram a questão de como as consequências da inocência deles levaria a própria vida deles. O quanto ser tão inocente iria fazer com que eles perdessem a sua vida e perdessem tudo aquilo que eles poderiam conquistar mais lá na frente. Eu acho que é justamente isso porque foi deixado na história, né? Na adaptação. Porque já pensou uma criança vendo isso? Ela vai ficar
frustrado. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi meio que uma estratégia mesmo do autor que fez. Sim. A bruxa, ela era... A bruxa e a madrasta, elas eram a própria representação do mal, Isso. de impedir eles. E todas as duas com relação à comida. Porque a madrasta queria que eles fossem embora por conta que estava faltando comida, e a bruxa seduziu eles por conta da comida. Então a gente vê essa relação que eles fizeram, né? Com os dois simbolismos. Quase como se elas fossem em uma só pessoa, né? Que é tão tal que no final, As duas as morrem. duas morrem. Sim. Então a gente vê isso, a relação que eles trazem pro livro, tanto de Chapeuzinho Vermelho do Caçador e do Lobo, quanto na questão de João e Maria da bruxa. Será que é com a madrasta? Fica uma teoria, será que a bruxa não era a madrasta? Talvez seja. Eu acho que seria. Poderia. Porque ela estava tentando manipular o marido, que era o lenhador, e manipular os seus, como é? Os seus filhos. E aí, quando eles estavam começando a encontrar o seu caminho de casa, ela poderia ter virado bruxa, feito a casa de doces para manipular eles. E aí ela também tinha a questão de matar. E eu acho que ela pensava assim de ter o final feliz, de morar só ela e o marido dela. Ou só ela ficar com Ou Ou só ela ficar com tudo. Leva a questão que a Duda falou, né? A questão de que ela não queria eles em casa porque eles estavam passando por necessidade, precisavam de comida. E já a bruxa era uma pessoa que era do canibalismo, né? Sim. Então ela já tinha como madrasta a ideia de comer as crianças e planejou isso, né? Deixar largada, eu vou colocar Fica a isso teoria. aqui lá, E né? pode ficar também a teoria dela, tipo, matar as crianças e levar pro próprio marido comer a carne dos seus próprios filhos. Totalmente. Fica teoria. Vai ser Porque teoria. ele Não, estava mas isso pode ser. Ele estava necessitando, ela pode dizer assim, ai, eu matei uma caça ali. Aí o marido vai lá e come a própria carne dos seus filhos, seus próprios A história de João e Maria a gente vê hoje em dia, acho que de todas, acho que ela foi a que mais assim teve readaptações que perdeu quase o sentido dela. sim. Por exemplo, naquele filme, não sei se você já viu, de João e Maria, que eles são caçadores de bruxas. Sim. Não tem quase Engraçado. nada a ver com a história. Realmente não tem nada a ver. Porém, entretanto, todavia, ela é com um público diferente. E outra coisa, ela trata, além um pouquinho da essência da história original, como também outras teses. Como, por exemplo, não sei se vocês viram no filme, lá os pais deixam o filho nas florestas, não é porque estavam passando por necessidade, é porque tinha um certo outro grupo lá que queriam assassinar a mãe dele. Ou seja, ia na casa assassinar todas as pessoas de lá. Então eles deixaram o filho por necessidade, sim, mas para sobreviver. Então foi algo por acaso mesmo. Então ele trouxe, claro, fugiu totalmente da história original, porém trouxe outra perspectiva, justamente com um público diferente. E funcionou, tanto que foi um sucesso até. Todo mundo, acho que todos os meus amigos já assistiram esse filme. E assim, é muito bom mesmo, porque tem uma temática diferente, legal, E só o legal de hoje em dia é que essas histórias são para todos os públicos. Sim. Por exemplo, eu tô com a plataforma da Disney aberta, né? E tem uma série que é Era Uma Vez, que nela tem todos os contos, todos. Eles fazem essa readaptação e relacionam todos em uma história só. Desde Branca de Neve, Rapunzel, Tudo Cinderela, junto, né? tudo junto, tudo. Eu sei. João e Maria, tudo junto, todos os contos. Só que para um público totalmente diferente. Outro Até, se eu ponto. não me engano, até Chapeuzinho foi adaptado, Isso, né? Sim. foi. Cada Praticamente história recebeu Opa, essa adaptação. Cada um com Como seu foi público totalmente diferente. diferente. Pra Que criancinha, no não vai filme, ver. vocês assistiram o filme? No filme da Chapeuzinho, nem o nome Chapeuzinho é Garota da Capa Vermelha. Sim. Alguma Sim. coisa assim. Que E o lobisomem é lobisomem, né? Lobo mal. É realmente o homem que vira lobisomem. Então, tipo, muda totalmente. E Mas nessa funcionou. série, ela que virou lobo. Isso. Ela vira Chapeuzinho? lobo na lua cheia. E a capa vermelha dela é pra colocar em cima dela pra ela voltar a ser mulher. E se ela tiver sem essa capa vermelha, ela vira o lobo. É interessante como Então a gente vê como cada Cada adaptação. categoria vai tendo sua adaptação diferente, né?
Outro ponto também que eu achei interessante quando a Verônica falou, só que a gente não se aprofundou muito, é a questão deles terem, de João e Maria, deles ter pensado em deixar o tesouro para algumas pessoas que passassem. A gente vê como essa situação trouxe maturidade para eles com o tempo, né? Eles já estavam não só pensando neles, mas nas outras pessoas, ao ponto de deixarem o tesouro. E eles eram apenas crianças, né? Eles devem ter pensado assim, se a gente está passando por isso, algumas outras pessoas também devem dar, porque, tipo, depende muito da época da crise, porque tem época que você está numa crise, tem época que você não tá. O livro ele foi escrito em um período em que era comum a questão da crise alimentar, né? Onde muitas pessoas tinham deficiência na questão de alimento, de alimentação nas suas casas. E na época assim a gente não sabe nem qual o que esse texto, esse conto, essa fábula ou lenda queria dizer, né? Porque ela foi escrita, assim como eu vi na pesquisa, por alguém, né? Que agora a gente está tendo esse contato com ela por causa dos irmãos dele. Mas na época ela foi escrita diretamente para o rei, como forma de entretenimento. Mas que sentido ela teria para ele? Para ele. Que seria uma vida estável, que tinha luxo, conforto, comida, fartura. Talvez fosse algo para ele passar para os filhos, né? Eu não Por sei conta se- de Ou saber como é que fala? Entretenimento. Pra ele ter aquele momento de leitura, né? Porque muitas das vezes as pessoas que tinham condição não faziam. Ou ele perceber como o povo dele vivia. Porque aquilo era uma situação de fome, né? Então muitas Pode pessoas ser estavam assim, passando. tipo, até uma forma, porque essa pessoa que foi passar esse conto a ele, ela com certeza era de uma classe mais baixa, né? Sim. E ela queria levar ele, talvez, uma realidade. A realidade que de ele uma não forma vivia. diferente. A realidade Eu não que sei a se população vocês- dele estava passando. Eu não sei se vocês viram na pesquisa de vocês. Quando eu li esse livro, eu me lembrei do professor Daniel, quando ele falou sobre a questão da cultura romana. E lá o pessoal do católico, eles assassinavam a pessoa, entendeu? Morte, decapitação. Eu me lembrei dessas histórias. E quando você vai pesquisar o contexto histórico, na época as pessoas matavam as mulheres ruivas porque pensavam que eram bruxas. Assassinavam na fogueira mesmo. Então assim, é só nível de curiosidade mesmo. Como isso é pesado e como é retratado, né, na história, tanto original como a adaptação para a infância. Agora sobre alguns autores que marcaram essas histórias, né, que trouxeram de tempos como a Idade Média até nosso tempo, que é a Idade Contemporânea, e fizeram um grande marco nessas histórias infanto-juvenis e se tornaram cânones para cada um de nós. Que foram os irmãos Grimm. Os dois irmãos, eles são alemães e eles entraram para a história como folcloristas e também por suas coletâneas de contos infantis. Jacob Grimm nasceu em 1785 e faleceu em 1863. E o seu outro irmão, Carl Grimm, que nasceu em 1786 e faleceu em 1853. Então, como a Sara falou, eles são alemães, né? E a partir do momento que eles começaram a fazer essas investigações, pesquisas e bem a fundo sobre as fábulas e lendas que atualmente são contos, a Alemanha teve um grande favorecimento, um grande reconhecimento, e eles tiveram uma grande notoriedade no trabalho deles, que foi um trabalho bem complicado, foi um trabalho árduo, até porque assim, antigamente esses contos infantis não eram tão valorizados. Atualmente a gente vê que o processo foi bem lento para eles conseguirem essa notoriedade, né? E eles iniciaram, aliás, um trabalho que foi o dicionário alemão, definitivo da língua alemã, que é Deutsches Wörterbuch. Desculpa. E eles não chegaram a concluir. Podemos perceber que através desses contos que eles desenvolveram e chegou até nós aqui no Brasil, temos uma forma de trabalhar melhor com
as crianças, trabalhar os desenvolvimentos, os contos. Entre os contos que foram corrigidos por ele, que foram feitos por ele, está Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, A Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel, João e Maria e muitos outros. E podemos perceber também que cada conto que a gente desenvolver tem uma história diferente e um ensinamento que você pode desenvolver com suas crianças em sala de aula ou mesmo até na sua própria casa, quando não para elas. Tem um desenvolvimento que é um ensinamento para a vida. Um fato curioso, vamos dizer assim, é que eles não começaram propriamente dito assim, do início. Vou fazer essas coisas, vou criar certos pontos. Na verdade, eles começaram na área do direito. Essa questão de começar as pontes foi a partir por conta própria mesmo. Eles se interessaram pela área da literatura. Então eles começaram a investigar contos em rodas de famílias, na fogueira e tal, esse tipo de coisa. E escreveram esses contos que hoje em dia, como a Joyce falou, é de fundamental importância para a educação infantil. Até porque, como já foi dito antes, pode-se tirar vários ensinamentos, vários teses, problemas sociais que podem ser trabalhados atualmente na escola. E querendo ou não, a gente vai trabalhar. Porque é uma questão mesmo social. Hoje em dia, se a gente não trabalhar isso na escola, a gente está formando indivíduos errados, como posso dizer, em questão da sociedade em si. Daí a gente vê o quanto eram temas que na Idade Média eram abordados e hoje são problemas muito atuais, que muitas crianças sofrem, que elas podem se ver na situação, elas conseguem entender a situação, não é algo tão distante, mesmo se retratando de outros países, de outro tempo, como nós vemos no caso da história do João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, que era da Idade Média, nós vemos que eram temáticas que podem ser abordadas até agora no nosso século, no século XXI, que foi passado de geração em geração e que isso marcou dezenas e centenas de gerações de crianças que puderam aprender com essas histórias e muitos professores puderam trabalhar com elas em sala de aula e trazer algum tipo de ensinamento. Outro ponto importante que eu quero destacar também é a forma, né? Como eles desenvolveram uma literatura na qual a gente pode buscar diversas leituras. E baseado nisso, no que o Alexandre falou, eu vou falar agora um pouco sobre a biografia do Charles Perrault, que nasceu em 1628 e morreu em 1703. Ele foi um importante escritor francês, autor de grande número de contos infantis, entre eles os mais conhecidos como A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, que foi um dos abordados por nós, né? E O Pequeno Polegar. Ele nasceu em Paris, na França, no dia 12 de janeiro. Era filho de Pierre Perrault e Leclerc, descendente de uma nobre família na cidade próxima a Paris. Ele foi um cobrador-geral da corte e depois deu início à sua carreira literária publicando série de obras dedicadas ao rei Luís. Então, com base nisso, nós vemos que esses autores citados pela Sara, pela Verônica e por mim agora, eles fizeram um grande trabalho na sua questão de publicar obras que não só serviram para a população da época, como até para grandes monarcas, como foi dito aqui pelo rei Luís. Então, tudo isso que nós temos dito e abordado hoje faz a representação de como essas obras elas foram um marco para toda uma geração, para toda uma descendência, algo que foi passado de pais para filhos, e essas histórias elas ganharam um rumo tão grandioso ao ponto de ser passado de geração em geração, passado pela descendência durante séculos, e isso se tornar um cânone, né, de histórias, um cânone da literatura infantil que serviu para o aprendizado, para a disciplina das aulas, para a transmissão de ensinamentos, e tudo isso foi abordado de forma simples e com um tom de poesia. Essas histórias, elas existem desde muito tempo, né? Então nós já ouvimos falar dessas histórias, nossos pais já ouviram falar, e até os dias de hoje as crianças continuam ouvindo, só que de uma forma até mais
adaptada e mais moderna. E sempre vai ser assim, porque assim, a questão da literatura, a linguagem em si, ela sempre vai ser uma coisa constante. E devido com o tempo, assim como foi antes, como hoje, vai sendo adaptado porque o público vai mudar. Isso vai Sempre sendo aprimorar. E hoje em dia você também já tem como assistir, já tem o livro em forma de desenhos, de vídeos. E assim fica até uma forma mais, como é que se diz, mais específica para as pessoas entenderem melhor a dinâmica do livro. E apenas com 70 anos de idade que ele passou a registrar as histórias e os contos da memória popular. E só durante essa idade que ele começou a criar um novo gênero para a literatura, que foi os contos de fada, que é esse que nós estamos abordando agora, né? Com a questão da magia, de bruxas, fadas, a questão de toda essa questão mágica contada nas histórias passadas. Nós vemos também os três porquinhos, né? A questão da relação com a mãe, com o lobo mau e por aí vai. Então, esse foi o nosso trabalho, esse foi a nossa abordagem, né, sobre esses livros, e espero que tenha sido proveitoso, acredito que para nós foi. Obrigada pela atenção. Tchau!